Olá, não sei sequer se é assim que se introduz um episódio de um podcast, mas vou tentar ser o mais autêntica possível, se bem que eu acho que é pedir um bocadinho demais num primeiro episódio, porque uma pessoa não é experiente, portanto, deem talvez o desconto se a coisa não correr bem neste primeiro episódio, ainda estou a apanhar o jeito à coisa. Então, bem-vindos ao primeiro episódio do Sente e Fala. Eu sei, é o nome mais básico de sempre. Para quem me conhece sabe que originalidade, criatividade não é muito o meu forte. Às vezes tem momentos, mas não é muito comum. Então, o primeiro nome foi realmente Sente e Fala. Não me ocorreu assim mais nada super original ou super criativo, portanto, foi isto. Este nome vem de onde? Este nome vem literalmente da minha ideia de me sentar às vezes e querer só falar, nem que seja falar sozinha. Então pensei, por que não falar para um podcast? Então o conceito é literalmente eu estar sentada numa cadeira e falar o que me vier à cabeça. First of all, eu queria fazer alguns disclaimers importantes. O primeiro é que talvez este podcast possa ter alguns cortes, isto porque eu sinto que uso muitas muletas verbais, portanto talvez eu vá fazer alguns cortes e também pelo facto de eu ser um pouco gaga com algumas palavras e expressões e portanto talvez faça sentido cortar algumas partes caso seja necessário. Pode acontecer que existam de facto alguns episódios em que isso não seja necessário e é um bom sinal, mas também não vou mentir e dizer que se calhar um ao outro não possa ter um corte ao outro também, porque acontece, não é? Uma pessoa não está habituada a falar durante tanto tempo sem cortes. O segundo disclaimer é que eu não tenho um microfone adequado para podcasts, portanto talvez o som não seja wow, mas uma pessoa está a tratar de investir na coisa. E then, como já disse, eu não sou muito experiente neste tipo de andanças, eu só sei que quero falar e, portanto, aqui estou eu. Não me julguem, por favor. Eu sinto que vocês merecem um contexto, porque é um podcast, o que é que me levou a criar um podcast. Eu tenho aqui algumas variáveis que mexeram com a decisão de criar. Podemos começar pelo facto de eu ser uma pessoa que tem uma necessidade imensa de se expressar, porque eu sinto que estou sempre a pensar, estou sempre a refletir, sou muito observadora, sou muito crítica em relação às coisas que me rodeiam e também a mim mesma. E às vezes deparo-me um bocado com debates comigo mesma e sinto que um podcast seria o ideal para eu poder meter cá para fora estes meus debates mentais e estas minhas reflexões, às vezes um bocado too much, outras vezes que fazem sentido, I guess. E também pelo facto de eu ter alguma dificuldade em meter em palavras, em verbalizar aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso e, portanto, achei que era uma oportunidade boa para isto acontecer. Além disso, as dinâmicas dos vídeos do YouTube são muito ativas, são muito editadas e eu sinto que não há ali grande espaço para eu poder falar abertamente do que me apetece. Além disso, o podcast é todo um formato que não exige muita edição e, portanto, vai-me servir meio que como uma alternativa quando eu realmente não tiver tempo para editar vídeos do YouTube, porque frequências, faculdade e cenas. Então, talvez esta seja uma boa opção para eu compensar um bocado a ausência nas redes. Na verdade, esta ideia de podcast já está muito presente na minha cabeça desde agosto de 2020, porque eu estive a trabalhar e os meus maiores companheiros eram realmente podcasts. E desde então que eu queria criar um podcast, mas fui adiando, não sei, talvez por alguma incerteza, alguma confusão de ideias, sem saber bem o que é que poderia trazer de útil e de novo também. E também porque estava muito preocupada com o design do podcast, porque claramente eu sou péssima em tudo o que envolve design e das várias pessoas que eu tinha contactado, nada me tinha, sabem, dado o clique para, ok, é esta pessoa que eu quero que me faça o logotipo do podcast. Até que encontrei a Joana, eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo e também na descrição do Spotify. E a Joana é só fantástica. Eu sabia que queria todo um conceito à base de ilustração, ainda que a remeter um bocado para desenhos animados. E do nada, já não sei como é que aconteceu, eu encontrei o perfil da Joana e eu pensei, ok, eu quero que esta pessoa me faça o logotipo e foi isso que aconteceu. Estou muito contente com o resultado final, acho que estava mesmo com a ideia base que eu tinha aqui no meu cérebrozito e ela conseguiu passar para o digital e eu estou muito contente com isso. Há uma cena em específico que me assusta num podcast, que é a minha incapacidade de mudar de tema sem que a mudança pareça, demasiado drástica, sabem?
não sei bem como é que eu vou fazer isso, vou dar o meu melhor. Isto era um disclaimer que já devia ter sido dito no início, mas como era de esperar de Joana God, esqueci-me. Portanto, vou só tentar mudar o tema agora, de modo a que não seja too much, só a dizer que eu estou a gravar este podcast depois de me ter cansado de uma aula de estatística e pensei, vou gravar o podcast porque já não estou a perceber nada, então, se calhar vou ser mais produtiva a gravar do que a estar a assistir uma aula de Zoom que não entendia nada, absolutamente nada. E por falar em aulas tão interessantes que são, começámos a desconfinar, começaram finalmente as aulas presenciais, no entanto só para alguns, não é? Team aulas online para sempre, porque parece que a saga nunca mais acaba. E além desta saga nunca mais acabar, a saga do online, a saga do não ter contacto social em contexto universitário, vem todo um stress associado à aproximação das avaliações na faculdade, porque não sei o que é que se passou este semestre. Eu fui confrontada com toda uma desmotivação que eu nunca tinha tido em toda a minha vida em contexto escolar, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que gostou realmente de estudar e tinha motivação para. No entanto, este semestre, ainda que a minha vontade de estudar ficou adormecida. Não sei o que é que se passou, honestamente não sei, mas sei que essa desmotivação provocou alguma matéria, muita matéria acumulada que agora está a cultivar todo um stress em mim que eu não tinha conhecido ainda. Esta cena do desconfinar e de ver alguma malta já ir para a faculdade e eu ainda a ficar em aulas online faz-me refletir um bocado e faz-me ficar um bocado assustada, porque eu sinto que o tempo está a passar demasiado depressa e eu estou só a vê-lo passar, sabem, sem fazer grande coisa. Sinto que agora que fiz os 20 e agora que estamos já há mais de um ano em pandemia, eu sinto-me só um bocado deslocada, sem saber bem o que é que eu ando a fazer, porque não sei, sabem? Sinto que todo este ano que passou foi um ano em que eu não aproveitei talvez como deveria ter aproveitado uma experiência universitária. Eu sei que ainda falta um bom bocado para acabar o meu curso na faculdade, mas eu sinto só que a esta altura do campeonato todos nós já enfrentámos um bocado o sentimento de sermos roubados em termos de momentos, de tempo, de experiências. E claramente que isto já não se trata de vontades individuais, isto é um problema mundial e, portanto, as nossas vontades e os nossos desejos têm que ficar um bocado adormecidos, pelo menos enquanto não for possível fazê-lo numa altura de pandemia. E depois este problema todo de faculdade, de avaliações, de ver o tempo a passar, de chegar aos 20, quebra aqui um bocado e deixa-me a refletir ainda mais, porque os 20 é aquela fase em que vocês têm literalmente uma pessoa a ter um filho, outra a ficar a morar na casa dos pais, outra a ir morar sozinha, outra no início do curso, outra simplesmente a ir trabalhar, e vocês deparam-se no meio desta rebelião de rotinas e de modos de viver e não sabem bem onde é que é o vosso lugar. Eu sinto só que às vezes me sinto um bocado perdida nesta fase. Começo já com estas crises existenciais, tipo, o que é suposto eu fazer, o que é que não é suposto eu fazer. E por falar também em faculdade, já que estamos assim numa onda de falar de ensino, faculdade, experiência académica, escolar, tudo mais, hoje aconteceu-me uma cena que me deixou a pensar, que foi o facto de eu ficar extremamente nervosa por ter de apresentar um trabalho oral. É muito complicado para mim apresentar trabalhos na faculdade. Eu acho que isto remeteu um bocadinho, aliás, e deixou-me realmente a pensar no quão importante é a nossa vivência enquanto crianças/adolescentes, sabem? Porque eu sinto que é nessa altura que nós estamos a construir o nosso eu futuro e qualquer trauma, qualquer ocasião que nos exponha ao trauma pode ser realmente negativo a longo prazo. E eu sinto só que toda esta minha insegurança em apresentar trabalhos veio essencialmente dessa minha época do básico/secundário, em que havia muito bullying, havia muito gozo. Se vocês se sentiam mais atrapalhados ou se mostravam mais atrapalhados, as pessoas realmente aproveitavam-se disso para gozar. Eu sinto só que estamos numa fase em que podíamos só mudar um bocado o ensino, na medida em que, não sei, introduzir mais dinâmicas e mais educação em termos de empatia pelo outro. É aquela cena do... Eu não sei, eu sinto só que sou esta pessoa. Se eu vejo alguma pessoa corada, atrapalhada, alguma pessoa que cai, eu tento só não dar ênfase ao momento, sabem? E isto tudo para dizer que, se calhar, às vezes é preciso aproveitar melhor o tempo que os professores têm com os alunos e realmente fazer desse tempo útil, não só para informá-los, não só para educá-los, mas também ensiná-los a ser boas pessoas, mais que não seja
mostrar um bocadinho isso. E eu lembro-me até, e hoje estive a pensar sobre isto, eu lembro-me até que no 6º ano nós tínhamos uma disciplina que era Educação Cívica e eu realmente não me lembro de quase nada do que eu aprendi lá e sinto que se calhar se podia aproveitar esse tipo de disciplinas, que eu não sei se hoje em dia existem, para, de certa forma, se calhar fazermos dinâmicas com alguns psicólogos irem à escola, fazemos aqui algumas atividades que realmente estimulem os miúdos a ajudarem-se e a cooperarem uns com os outros e não criarem logo ali um sentimento de falta de empatia e de crueldade também uns com os outros. Talvez seria importante aproveitarmos o ensino, as aulas, a escola, para instruir um bocado mais as noções de amizade, as noções de genuinidade, de bondade, de empatia. E se calhar, não sei, teríamos, além de futuros alunos bons, teríamos também melhores pessoas, I guess. Mas pronto, já estou só a divagar. Foi basicamente este o episódio. Eu sinto que não tenho muito jeito para isto, mas às vezes eu preciso só de falar, portanto, não vamos levar este podcast demasiado a sério, vamos só pensar que é literalmente um canto onde eu posso vir só falar e refletir em voz alta, em vez de pensar só para mim mesma. Nem sei mais ou menos a duração que eu quero que cada episódio tenha, talvez na base dos, 15, 20 minutos, se calhar eu vou-me ceder em alguns, I don't know. E that's it, olhem, entretanto vou esperar ter mais queixas, mais reflexões acumuladas para poder vir partilhar aqui um bocado convosco de uma próxima vez. E é isso. Até amanhã, boa noite, bom dia, boa tarde, I don't know. Tchau, tchau.